Amém. Diga assim comigo: Deus, você acreditou e isso é tudo. Amém? Quero pedir para a igreja ficar à vontade. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus sobre a sua palavra. Estamos no culto de campanha, despertando o seu herói. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Para isso eu quero convidar a igreja a abrir com a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 2. A minha versão é NAA, da irmã Dalva. Vamos junto. Encontrarem? Amém? Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: da localidade de Setim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Agora vamos lá para o versículo, diretamente para o 9. Eis que disse: bem sei o que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, o Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Até aí. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, aqui está a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada, Senhor, para os nossos pés. Que a sua palavra ela venha de encontro com os nossos corações e que realmente nós saímos daqui transformados. Que essa noite teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada irmão que aqui está e que realmente ela faça morada, que realmente nós sejamos confrontados pela tua palavra e que teu Espírito Santo possa reacender a chama dentro do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, eu me diminuo neste momento para que o Senhor cresça dentro de mim e que o Senhor me use como instrumento, assim como essa palavra falou comigo, que ela possa também ser transmitida para a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a minha oração. Amém? A gente vê aqui, contextualizando um pouquinho, Josué é uma promessa que Deus havia feito com Moisés. Então, após a morte de Moisés, se a gente ler um pouquinho sobre o capítulo 1, a gente vai ver
que Deus reafirma a promessa que ele havia feito com Moisés, aonde ele dá uma confiabilidade sobre Josué e ele fala para Josué: você não está sozinho, assim como eu estive com o meu servo Moisés, assim eu também estarei contigo na conquista da terra prometida. E a gente consegue ver nesse texto, nesse segundo capítulo que a gente leu, uma história de uma jovem onde ela morava, habitava numa terra onde seria conquistada pelo povo de Israel, pois Deus havia deixado isso como promessa. Pois bem, até então a gente sabe que Raabe, uma mulher prostituta, como a Bíblia mesmo menciona, naquele tempo a prostituição ela era muito desmerecida e hoje não deixa de ser, porém, contudo, naquele tempo algo que era incomum do que a gente vê hoje, era algo mais ainda humilhante. Uma mulher que não tinha voz perante a uma autoridade, perante a sociedade. E o que será que essa mulher tem em comum trazendo hoje para a nossa vida? É isso que a gente vai ver um pouquinho essa noite. E assim talvez como eu pensei, você também tenha pensado, mas Raabe, uma mulher, uma prostituta, sendo usada por Deus para falar algo sobre mim? Obrigada, amiga. Para falar algo para a minha vida? Qual parâmetro eu posso usar isso e ter como referência? Porque talvez o sentido seria a gente ouvir falar sobre Sara, Rebeca, Débora, né? Seguindo na linhagem de mulheres, que eram mulheres hebreias, que tinham toda a autoridade, que eram casadas com profetas, com homens de Deus, que tomaram posicionamento desde então do seu berço, e não sobre uma prostituta. Mas a gente vê claramente sobre a palavra de Deus que a oportunidade ela está para todo mundo, basta você aceitar. E esse é um dos pontos que eu quero trabalhar nessa noite. A oportunidade ela está para todo mundo, para mim e para você, todos os dias. Se hoje nós estamos aqui é porque a oportunidade bateu em nossa porta. Ninguém vem na igreja por acaso. Se nós estamos aqui, nós temos que entender que Deus vai falar com nós. E não talvez porque seja o nosso último recurso. E essa mulher, entre meio a uma cidade inteira que estava amedrontada, ela teve a mesma oportunidade que todos, mas ela não deixou passar. E a gente consegue perceber no versículo 10 que ela diz assim, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis. Também ouvimos. Isso está no plural. Ou seja, não fui só eu que ouvi, não foi só Raabe que ouviu. Todos naquela cidade ouviram o Deus que era poderoso e o que ele poderia fazer. Deus fez maravilhas na vida das pessoas com que ele tirou do Egito daquela escravidão. E esses boatos rolavam por tudo. Esse era mais um território que Deus havia entregado àquele povo de Israel. E aquele povo da terra de Jericó estava amedrontado. Mas uma pessoa apenas teve a mesma oportunidade. Mas o que difere dela das outras é a coragem. Nós estamos na palavra despertando o seu herói. Despertando o seu herói, a força que é do herói. E talvez a gente fique pensando que a força de um herói está em seus braços. Está no seu poder de pegar peso, de poder fazer algo, né? A gente às vezes, nós como mulheres, a gente fala, pega você é homem, você é mais forte. Mas nós também podemos fazer o mesmo. E aqui, quando a gente começa a entender a história de Raabe, a gente vê a força com que essa mulher tinha, sendo que ela nunca teve contato com Deus. Ela se ouviu falar. Ela era uma mulher estrangeira, uma mulher de uma descendência totalmente duvidosa. E a gente viu que ela teve a mesma oportunidade, porém, contudo, ela teve que tomar uma decisão. Ela criou uma postura sobre a sua decisão em falar, Deus, eu quero ser diferente. A minha história, o que eu fiz, o meu passado, não pode mudar aquilo que eu quero daqui para frente.
E quantas vezes nós estamos assim? Não sei se talvez essa palavra só falou comigo, amém por isso, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele talvez não vai falar para uma multidão, ele vai falar para uma pessoa, mas se tem alguém aqui entendendo sobre essa palavra, que você possa realmente pensar, Senhor, quantas oportunidades eu já tive, quantas vezes o Senhor abriu a porta, e eu, por motivos, quis achar que não, isso, aquilo, eu não vou. Nós sempre temos muitos argumentos. Raabe tinha todos os argumentos para dizer, não, eu não vou dar um voto de confiança. E o que mais me chama a atenção é que Raabe, ela não sabia quem eram esses espias. Ela era uma prostituta, ela tinha uma casa de prostituição. Homens entravam, homens saíam. Ela só tinha o controle de saber que não eram homens que moravam em Jericó, porque naquela época uma prostituta não poderia se envolver com quem fosse da cidade. Elas tinham a liberação de se envolver com estrangeiros e mercadores. Então elas sabiam que aqueles dois homens era algo diferente. E ela não perdeu a oportunidade. Ela escondeu aqueles dois homens sobre uma promessa de um Deus que cumpre todas as coisas. Assim como ele cumpriu sobre a vida de Moisés, ele estava dando continuidade sobre a vida de Josué. Amém? Raabe, ela não perdeu tempo, ela se posicionou. E ela poderia muito bem ter usado como desculpa, mas eu sou uma prostituta, eu não tenho nenhuma descendência, eu nunca ouvi falar, talvez seria algo muito perigoso perante ela, porque o rei manda ir até a casa dela e fala, se você está escondendo alguém, que você coloque para fora, porque são homens que vão matar, vão destruir, vão acabar, vão conquistar o nosso território. Mas ela teve um ato de coragem. Ela despertou dentro dela aquilo que talvez eu e você temos a mesma oportunidade. Mas muitas vezes a gente fica apenas sentado no banco da igreja, ouvindo alguma ministração. E aí às vezes a gente olha para cá e pensa um tema sobre a palavra, porque se não tiver um tema sobre a palavra não desperta olhares. Não desperta a vontade de, opa, peraí, eu preciso ir para a igreja, porque despertando o meu herói, despertando o seu herói. O que quer dizer? E às vezes a palavra de Deus já foi ministrada várias vezes, mas nós perdemos as oportunidades, porque nós não se posicionamos, porque nós não damos um ato de fé, porque nós não temos coragem. E olha que interessante, se a gente continuar lendo, a gente vê que Raabe diz assim, e agora, lá no versículo 12, e agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usam de misericórdia para com a minha casa e a casa do meu pai, e me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Olha que interessante isso. Um posicionamento, um ato de coragem que resgatou, que mudou uma vida de uma mulher, de uma pessoa, mas não só a vida dela, a vida de toda a sua família. A Bíblia não relata, mas eu imagino que uma prostituta, por ter uma casa de prostituição, lá não se vive uma família, certo? Concordam comigo? Então, automaticamente, o seu pai e a sua mãe, eu acredito que naquela época, muito menos concordavam com isso. E ela toma uma decisão. Eu faço, eu vou ajudar vocês, mas eu preciso que vocês cumpram com uma promessa de salvar a minha vida e a vida da minha família. Ah, Dalvana, mas é óbvio, né? A gente salvar a vida da nossa família, de quem está perto de nós. Será que é tão óbvio assim? Será que se hoje nós tivéssemos a oportunidade de salvar alguém, a gente olharia para a nossa família? Talvez muitos a gente nem liberou perdão ainda. Será que hoje nós olharíamos para o nosso vizinho do lado e ajudaríamos ele, pediríamos pela salvação dele? Porque muitas vezes a família não é só genealogia, não é só sangue. Quando nós estamos em Cristo, nós temos que olhar para o lado. E muitas vezes a gente olha, mas tem gente que faz.
eu não faço, mas alguém vai fazer. Com certeza que alguém vai fazer. Porque Deus, Ele não precisa de nós. Nós que precisamos dEle. Então, se nós não fizermos por Deus, Deus vai continuar fazendo. Deus vai usar uma mula para falar, assim como Ele usou a mula de Balaão, mas Ele vai fazer. E quantas vezes nós estamos tentando despertar o herói que existe dentro de nós, ou esperando um herói vir nos buscar. E dentro de nós temos a solução. Dentro de nós temos a chave para abrir a porta. Dentro de nós temos aquilo que nós precisamos, como foi cantado aqui. Deus, você acreditou. Deus acreditou naquela mulher. Aquela mulher não sabia se aqueles espias realmente iriam salvar a sua vida, porque ela não estava conversando com o chefe daquele exército que iria habitar sobre Jericó. Ela simplesmente teve um ato de coragem, um ato de fé, um posicionamento. Ela decidiu mudar a sua vida. Ela tomou uma decisão. Ela não transferiu uma responsabilidade. É muito fácil. A gente transfere muitas responsabilidades. Porque fulano é melhor, porque fulano, ciclano, beltrano. Gente, para mim estar aqui não é fácil. Talvez, se vocês me perguntarem, eu direi que eu não teria merecimento nenhum de estar aqui. E com certeza não tenho mesmo, porque nós sabemos que Deus nos sustenta. Às vezes a gente olha para quem ministra, para quem lidera e fala assim, ele já alcançou um nível de perfeição que nada mais abala. Mas muito pelo contrário, muitas vezes nós estamos aqui machucados, feridos, mas nós não desistimos do nosso chamado. Então, se a oportunidade bate para mim, ela também bate para você. Eu não sou melhor, ninguém é melhor do que ninguém. Se eu tenho a oportunidade, vocês também têm. O que basta é a gente se posicionar, tomar coragem, um ato de fé. O herói já existe, ele já morreu por nós. Ele já está lá no céu, do lado do nosso Pai. Ele já pagou todos os nossos pecados. Agora, o que nós precisamos entender é que dentro de nós, Deus precisa habitar. O que nós precisamos entender é que o Espírito Santo de Deus dentro de nós precisa habitar. Às vezes é muito bonito a gente vir para a igreja, nós estarmos aqui, a gente levantar a mão, adorar a Deus, mas será que realmente nós estamos sendo aquilo que Deus queria que nós fôssemos? Eu sempre falo para mim, será que Jesus agiria dessa forma no meu lugar? Aí a gente chega a pensar que às vezes Deus tem panelinha. A gente chega a pensar porque o fulano está lá, porque o fulano tem a vida dele edificada, porque talvez o fulano conquistou, teve um lugar mais próximo de Deus. É muito pelo contrário. A oportunidade está batendo na sua porta, na sua porta, na sua porta, assim como também bateu na minha porta, bateu na porta de Raabe. O que decide uma vida não é o que você fez dela já, mas é a tua decisão daqui para frente. Uma mulher que nunca teve contato com Deus, mas ela ouviu falar da sua grandiosidade. Ela ouviu falar sobre o poder de um Deus que ela nunca tinha escutado falar. E ela decidiu tomar uma coragem, um ato de fé. E muitas vezes nós só não decidimos a nossa vida ou gostamos de transferir responsabilidades porque nós ainda não encontramos dentro de nós aonde deixar o Espírito Santo de Deus agir. Amém? Sobre essa palavra a gente poderia trazer talvez vários temas, né? Um ato de obediência, porque Raabe foi obediente. Ela fez, ela escondeu, ela liberou os espias voltaram para Josué e falaram, olha, a terra realmente é uma terra muito boa, tem muralhas grandes, assim, assim, assado, e beleza, a vida segue, bora lá. Se Deus deu para nós essa promessa, a gente vai conquistar. Sabe,
eu paro para, às vezes, pensar que a promessa de Deus é algo novo, é algo que vai acontecer que jamais havia habitado na terra. E estudando sobre esse texto, eu vi que a promessa de Deus, ela já existe. Ela já está disponível para mim e para você. Assim como a terra de Jericó já estava disponível. Ela só precisa ser tomada. Ela só precisa ser alcançada. E para a gente poder alcançar, nós precisamos decidir. Nós precisamos despertar dentro de nós aquele herói que Deus nos deu como autoridade naquela cruz. Aquele sangue derramado sobre aquela cruz, sobre aquele corpo, sobre aquele rosto, não foi à toa. Foi para que para a gente conquistar a nossa terra prometida. Assim como Deus prometeu a Moisés, ele também prometeu a Josué. O que difere de um e do outro é que um chegou num tempo e realmente não conquistou. Mas e o outro? E agora? Mas 40 anos, Deus, não, esse povo aí, meu Deus, eu não quero, eu não vou levar comigo, essa carga é muito pesada. Não adianta, se até agora Moisés, que tinha todos os poderes, que ou falou face a face, não conseguiu mudar, que criou leis segundo o teu coração, como que eu vou continuar, como que eu vou dar continuidade na palavra de Deus? É só você dizer sim. É só você dizer sim. Porque a gente vê que Deus, se a gente ler lá no capítulo 1, a gente vê lá no versículo 6, que diz assim, 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Olha que maravilha! Só sobre esses 2 versículos a gente já consegue trazer para nós aquilo que Deus quer falar com nós. Mas às vezes é necessário a gente levar uns puxões. E está tudo bem. E bora lá, a vida que segue. O que nós não podemos é parar. O que nós não podemos é desistir. Raabe não desistiu. Ela negociou. Ela fez com que os espias haviam ordenado. Colocou um cordãozinho vermelho sobre a sua casa. Ela trouxe a família dela para dentro da sua casa. E ela se posicionou e se manteve. Até o dia da conquista do território. E a casa de Raabe era em cima da muralha. Aí você já imaginou em cima da muralha? Né? Qual que é o primeiro alvo que a gente vê quando está no alto? Aquilo que está exposto. Mas a casa dela não foi destruída até eles entrarem lá dentro e resgatarem. Porque Deus, Ele para tudo, Ele resgata uma alma, porque esse é um valor estimável para Deus. Ou melhor, não tem um valor que se pague sobre uma alma. Então eu e você temos a mesma oportunidade. Nós temos a mesma decisão a ser tomada todos os dias, quando nós levantamos a nossa cama. Deus quer transformar a minha vida e a sua vida. Deus quer que a gente continue, mas nós precisamos decidir. Nós precisamos continuar. Se nós não continuarmos, as coisas vão acontecer e nós vamos ficar. Se ela não tivesse tomado uma decisão, a terra, de qualquer forma, seria conquistada, assim como foi. Mas a casa dela não se salvaria. Amém? Todos estão aí? Amém. Glória a Deus por isso. E para a gente finalizar, a gente vê a importância de um posicionamento de uma mulher. Raabe é da genealogia de Jesus, ou melhor, Jesus é da sua genealogia. Raabe se casou, Raabe gerou Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou o rei Davi, e assim sucessivamente, até a chegada de Jesus Cristo. Isso falando naturalmente, falando sobre descendências. Olha que importante, por uma decisão,
por um posicionamento, por um ato de coragem, por um ato de fé de uma mulher, ela transformou toda a sua geração. E ela é mencionada em Tiago, ela é mencionada em Mateus sobre uma mulher que não tinha, talvez sobre o meu ponto de vista, sobre o seu ponto de vista, chance nenhuma de estar próxima de Deus, de ter sido conquistado como uma heroína de fé, de posicionamento e de coragem. Mas ela tomou a decisão, ela mudou a sua vida, ela transformou toda a sua história. Então, nessa noite, que nós possamos refletir sobre isso. O que eu tenho deixado de lado sobre as minhas oportunidades? Que falta de oportunidades eu não tenho agarrado? Que tipo de decisão eu preciso tomar? Qual é a coragem que está me faltando? Que herói aqui dentro de mim precisa despertar? Porque se a gente ficar esperando pela força do nosso braço, a gente não vai conquistar nada. Davi não tinha chance de conquistar, de derrotar Golias através da sua postura, através da sua força. Mas ele confiou num Deus que ele servia. Sabe, domingo eu falei para uma pessoa, eu disse assim para ela: para de deixar os outros bater em você, aquilo que Deus já prometeu para você. Para de deixar a vida te dar empurrões, esbarrões, socos, pontapés. Se você é filho de Deus, existe uma promessa, a herança é tua, mas você precisa tomar posse. Herança nenhuma é conquistada quando nós não temos conhecimento de administração. Porque se você administrar a empresa do teu pai do dia para a noite e você não saber sobre os negócios, ela simplesmente vai falir. Ou se você não tiver, então, condições ou sabedoria de colocar alguém naquele lugar, você não vai dar conta. E a promessa de Deus, ela só vai ser alcançada nas nossas vidas quando nós realmente sabermos administrar. E para administrar, a gente precisa conhecer. A gente precisa saber no íntimo o que nós podemos e o que nós não podemos. A terra está lá. O território, ele é nosso. Vai depender da nossa decisão de quando nós vamos querer alcançar. Porque Deus, ele está aqui. Deus não sai do lugar. É nós que às vezes evitamos de chegar perto de Deus, porque nós temos medo do que outros vão pensar, do que vai acontecer à nossa volta. Amém?